todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é pessoal, o acessório que eu vos trago hoje é um acessório para quem faz muitos vídeos com o smartphone e quer uma estabilidade brutal com um preço ainda mais brutal. Tal como eu já vos mostrei no vídeo do unboxing, a única coisa que vocês vão encontrar no interior da embalagem é o próprio gimbal e um cabo micro USB que serve também para carregar a bateria de 4000 mAh deste gimbal. Bateria é essa que tem uma autonomia de cerca de 10 a 12 horas e para carregar-se demora cerca de 2 horas e meia a 3 horas. No que diz respeito aqui à construção do gimbal, encontramos aqui uma construção em plástico, mas é aquele plástico mais resistente. Nota-se que ele é mesmo resistente. Gostei do facto de haver aqui umas borrachas nos encaixes do smartphone, nos três cantos, e é mesmo para não danificar o smartphone. E nesse aspecto gostei muito desse pormenor. Relativamente aqui aos botões, encontramos aqui um joystick em cima, que é para vocês movimentarem o gimbal, o botão Mode, que é para alternarem entre os vários modos, o botão para ligar e para desligar, e também para iniciar ou pausar uma gravação, e depois tem aqui o WT, que é o botão supostamente de zoom, que funciona, mas também tem outras funcionalidades que eu depois vou-vos mostrar. Aqui em baixo tem ainda aqui uma entradazinha USB, dá para carregar o smartphone. Podem ligar, por exemplo, uma luz externa, podem ligar um flash, por acaso tem alguma utilidade. E aqui na parte de baixo ainda tem aqui uma pequena rosca que é para vocês colocarem um tripé, que é para o gimbal ficar perfeitamente estável, se quiserem utilizá-lo, por exemplo, num sítio fixo. Depois aqui em cima tem a porta micro USB que serve para carregar a bateria. Como veem, ele oferece aqui muitas opções. Bem pessoal, eu agora vou exemplificar como é que se balanceia aqui o gimbal com o smartphone. Eu vou utilizar um Xiaomi Mi 9. Como vocês podem ver na base do gimbal eu tenho aqui um pequeno tripé, mas vocês podem usar, eu tenho este aqui também, podem usar outros. Eu estou a usar um tripé neste caso porque eu vou-vos exemplificar e quero que ele fique mesmo estável. Para começar aqui o balanceamento, como vocês podem verificar, quando vocês colocam o gimbal nesta posição, vocês têm aqui estas letras a dizer Sniper, ok? Se elas estiverem, estava a confirmar se estavam na orientação correta. Se elas estiverem na orientação correta como estão agora, esta é a posição certa para vocês começarem a fazer o balanceamento. A parte dos grampos colocam assim para a frente. E uma coisa que têm que ter em atenção é que a câmara traseira do smartphone tem que ficar sempre do lado contrário deste motor aqui, ok? Deste motor aqui, do lado contrário. Ou seja, para vocês colocarem o smartphone é com o ecrã virado para fora, câmara deste lado e encaixam. E depois é só encaixarem nas ranhuras de borracha. Simples. Mas se vocês verificarem, se eu largar, ele cai. Ou seja, isto quer dizer que ele ainda não está balanceado. E nós aqui atrás temos aqui um pequeno parafuso, é este aqui, que vocês desenroscam e podem andar para trás e para a frente. Ok? Olha, vejam. Vê se conseguem ver. Assim. Estão a ver? E é assim que vocês vão balancear. Se vocês andarem tudo, ele vai cair para o lado contrário. Quer dizer que não está balanceado. Quer dizer que tem que fechar mais um bocadinho. Ok, agora está a cair um bocadinho para ali. Têm que abrir novamente. Estão a ver? Só mais um bocadinho para ele ficar mesmo perfeito. Pronto, neste momento está perfeito. O telefone não cai para nenhum dos lados. É só apertarem o parafuso. E pronto, neste momento ele está perfeitamente balanceado. Se nós agora ligarmos o gimbal, pronto, já está, operacional. Simples, né? Muito fixe. Caso queiram colocar o smartphone na posição vertical aqui neste gimbal, é perfeitamente possível para vocês fazerem os vossos vlogs, para se filmarem, etc. E o processo é bastante simples. A primeira coisa a fazer é igual à posição horizontal. Vocês verificam primeiro sempre estas letras. Se estiverem na orientação correta, colocam nesta posição. Logo, aqui o grampo vai ter que passar para a posição horizontal, que é para encaixar o smartphone. Como é que vocês fazem isso? Rodam só assim e desapertam esta roldanazinha na totalidade. Assim que desapertam, colocam o grampo na horizontal. Estão a ver? E voltam a apertar o grampo. É muito simples. Depois, voltam a colocar assim. Neste momento já dá para colocar o smartphone. Vocês colocam o smartphone. Aí está. Assim que colocam o smartphone, vocês vão reparar que se largarem, ele tende ali a cair para um lado. Neste caso é para o lado direito. O que é que vocês vão ter que fazer? Vão ter que balancear tal e qual, no mesmo sítio e da mesma maneira como é na posição horizontal. Ou seja, é aqui atrás neste parafuso. Vocês desapertam e depois tentam encontrar a compensação certa. Depois de estarem apertados, já podem ligar o gimbal. E aí está. Já podem utilizar o smartphone na posição vertical. Pois é, pessoal, e há outra coisa que eu quero falar que é relativamente à aplicação que vocês podem instalar para fazer o emparelhamento do gimbal e do smartphone, que é para depois vocês poderem controlar tudo através do gimbal. Porquê é que eu digo podem? Porque não é obrigatório. Eu utilizei este gimbal muitas vezes sem a aplicação e funcionou extremamente bem.
Qual é a desvantagem? É que vocês perdem o acesso aqui aos botões e têm que controlar tudo no próprio smartphone. E vocês agora poderão perguntar-se assim, então mas porquê é que não has de usar a aplicação? Pá, a aplicação tem algo que eu não gosto muito, que é o quê? A nível de gravação de vídeo, ela está limitada em 720, 1080p ou 4K, mas a 30 frames por segundo. Pá, e eu gosto muito de gravar a 60 frames por segundo, porque cria aquele efeito mais imersivo. Que vocês, ao utilizarem a aplicação nativa do vosso smartphone, da câmera, vocês podem gravar a 1080 a 60 frames, realmente estabiliza a imagem brutal. É como se estivessem a utilizar a aplicação. Aqui a vantagem da aplicação é o facto de vocês terem alguns modos, tal como o time-lapse. Tem um modo também da captura da cara, que é muito porreiro. Vocês selecionam um objeto, não tem que ser a cara, basta vocês selecionarem um objeto e o gimbal vai sempre seguir esse objeto. E funciona relativamente bem. E nesse aspecto a aplicação tem essa enorme vantagem. Além de que vocês vão conseguir controlar tudo através aqui destes botões. Vocês podem iniciar uma gravação por aqui, podem controlar o joystick, podem... realmente nesse aspecto a aplicação tem essas mais-valias. Neste momento vocês estão a ver aqui a aplicação Zplay, que é a aplicação que vocês têm que instalar para fazer o emparelhamento entre o vosso smartphone e o gimbal. Não se podem esquecer que têm que ter o Bluetooth do vosso smartphone ativo. Assim que abrem a aplicação fazem Connect Now, ela vai fazer uma pesquisa e vai logo encontrar ali o C11, que é o nome do gimbal, e fazem Enter Now. Assim que fazem Enter Now, vocês vão reparar que vão dar a uma aplicação de câmera da própria marca e não a nativa do vosso smartphone. Aqui vocês podem regular muita coisa, não muito mais do que aquilo que vocês já conseguem fazer na aplicação nativa do smartphone. Claro que acabam por ter a vantagem de conseguir controlar o gimbal aqui através dos comandos. Tem aqui esta opção para começar ou pausar ou parar uma gravação de vídeo ou foto. Aqui podem fazer zoom. Se vocês clicarem para baixo durante algum tempo, vocês alternam da câmara traseira para a câmara frontal, como vocês estão a ver. A única função que eu provavelmente utilizo nesta aplicação e que até funciona razoavelmente bem neste gimbal é esta aplicação do Tracking Mode. Vocês clicam aqui e depois vocês escolhem um objeto. Eu neste caso vou escolher a minha mão para vocês verem como exemplo e selecionam a minha mão. Olha aí. Pronto. A partir de agora o gimbal passa a seguir a minha mão. Para onde quer que ela vá, é muito porreiro. Olha aí. Para onde quer que ela vá, ele acaba sempre por segui-la. É muito fixe. Um dos motivos também pelos quais eu não utilizo muito a aplicação é porque através do próprio gimbal, sem estar conectados à aplicação, vocês conseguem controlar os vários modos disponíveis. Por exemplo, se vocês clicarem uma vez no mode, vocês vão entrar na função em que a câmera está sempre apontada para o mesmo sítio. Independentemente do movimento que vocês façam com o gimbal, a câmera vai estar sempre focada naquele objeto e realmente cria uma experiência de estabilização também muito porreira. Se vocês clicarem 2 vezes no mode, vocês já vão entrar na parte de tracking, ou seja, vocês vão para onde vocês apontam, o gimbal vai acompanhar esse movimento, o que também é muito porreiro para seguir pessoas, para acompanhar movimentos já não tão rápidos. Se por acaso vocês ficarem perdidos e virem que o gimbal está completamente torto e já não sabem como é que hão de posicioná-lo da maneira correta, vocês clicam 3 vezes no mode e ele endireita logo automaticamente. Também é uma ajuda muito importante para, às vezes, nos salvar de certas situações. Bem, pessoal, eu agora não vou estar aqui a falar mais, já estou aqui a falar muito. Eu vou-vos deixar agora aqui alguns vídeos feitos com este gimbal e com o Xiaomi Mi 9. E vocês tiram as vossas próprias conclusões relativamente à estabilização. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já sabem, têm os comentários, Facebook, Instagram. Na descrição deste vídeo vocês têm lá tudo aquilo que precisam de saber. Mais uma vez, obrigado a todos e fiquem bem.